sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que já estão conosco no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que chegaram na última semana para o início do estudo do Livro dos Espíritos. E boa noite àqueles que chegam hoje pela primeira vez, sintam-se à vontade. Nós esperamos que se forme uma atmosfera de tranquilidade, de paz, enquanto estudamos aqui uma parte do Livro dos Espíritos. É uma alegria muito grande participar desse trabalho da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e nós esperamos que seja de muito bom proveito a todos. Hoje, na nossa companhia, nós temos as trabalhadoras da nossa Casa Espírita, colegas de grupo de estudo, a Lidiane e a Juliane, e gostaríamos, então, de cumprimentá-las. Boa noite, Lid.
Boa noite, colegas de trabalho. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo de casa. É mais uma vez uma alegria muito grande poder dar continuidade aos nossos estudos aqui na nossa roda de conversa. Espero que o coração de todos esteja um pouquinho mais calmo com a nossa companhia, com a companhia que os espíritos nos estão dando essa noite. Juliane, boa noite. Boa noite, Emerson, Lide, Bruna. Boa noite a todos que nos fazem companhia hoje. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite de roda de conversa, na certeza que estamos na companhia sempre do nosso querido e amado Jesus, que possamos ter uma noite bem agradável de aprendizado. Na última semana, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, iniciamos pela introdução, avançamos até o item 5. E nesse estudo, para quem não teve a oportunidade de participar, nós indicamos que assistam o vídeo da semana passada, nós podemos compreender como aconteceu a revelação espírita, como os espíritos iniciaram as manifestações e como Kardec nos auxiliou a compreender essas manifestações que no início pareciam materiais somente e depois se revelaram inteligentes. E hoje nós avançamos ao item 6, onde nós encontramos um resumo do que é a doutrina espírita. É isso mesmo, Lide? Isso, mano. O item 6, ele é riquíssimo e ele, de maneira resumida, traz um pouco de tudo da doutrina espírita. Nós hoje também não vamos nos aprofundar em cada item, porque justamente durante esse estudo, que não, como brincamos no domingo, não temos um prazo para acabar, vamos ir curtindo cada item e cada pergunta, né? A gente vai trazer, então, hoje esse resumo, que é o item 6. E é muito lindo a maneira que eles já começam, né? Então, eles já trazem os atributos da divindade. Então, às vezes, quem se pergunta sobre o que fala a doutrina espírita, né? Então, de cara, a pergunta 1 e o início já desse resumo é sobre os atributos da divindade, né? Então, Deus é eterno, imutável, imaterial, único e todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Eterno quer dizer que sempre existiu. Imutável, que não está sujeito a mudanças, estável. Imaterial, que a natureza de Deus se difere de tudo que a gente conhece de matéria. É único e todo-poderoso. É todo-poderoso porque é único. E soberanamente justo e bom. E esse último atributo é o que nos traz tanto conforto, tanto amor, né? Esse Deus criou o universo e tudo que nele está. Os seres animados, inanimados, os seres materiais e imateriais. Os seres materiais são aqueles que constituem o mundo corporal, o mundo físico, o mundo material. E os seres imateriais são aqueles que constituem o mundo invisível, ou o mundo espiritual. E aqui tem uma parte que na hora do estudo eu estava pensando, é muito lindo. O mundo espírita é o mundo normal. O que quer dizer? É onde tudo existe. Então, o mundo corporal, o mundo que estamos, esse é transitório. O mundo espírita é o normal, é o mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Seguindo, então, nesses pontos principais, trazidos, então,
na continuidade do que a Lídia está falando, sobre a alma. O livro nos diz, através dos esclarecimentos dos espíritos superiores, que a alma é um espírito encarnado, onde o corpo serve de envoltório. Nós, então, somos esse corpo material, abrigando temporariamente a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado. E o que prende, o que mantém, então, essa ligação da alma ao corpo é um fluido, um laço fluídico, ou o que a gente chama de perispírito. Com a morte, ou como nós chamamos com o desencarne, o que perece, o que morre, na verdade, é somente esse corpo físico, o nosso envoltório material. Porque o espírito, ele permanece vivo, como a Lídia trouxe antes, que é a nossa verdadeira vida, né? Então, o espírito permanece vivo, ele constitui um corpo etéreo, e que pode ser visto, pode ser ouvido e pode ser sentido através dos fenômenos das aparições. Portanto, o ser humano possui duas naturezas, onde pelo corpo participa da natureza dos animais, onde são mais comuns pelos instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. Ali foi trazido dois termos, né? Perispírito e os fenômenos, como foi falado, que será trazido resumidamente, mas esses termos vão ser estudados mais futuramente, vai ser mais aprofundado, então, esses termos. Meninas, aqui queria trazer daquilo da fala da Lídia, inicialmente, quando trata de Deus, né, e a Lídia já disse que nós vamos iniciar depois com as questões, iniciando com a primeira pergunta, que é o que é Deus. Mas nós poderíamos dizer, eu acho, Lídia, que a doutrina espírita, ela nos auxilia muito a começar a compreender um Deus que já talvez não seja um pouco mais distante de um Deus antropomórfico, daquele Deus com as características humanas, né? Porque tu traz os atributos ali do resumo, mas tu concorda comigo nesse aspecto? A doutrina não é que seja uma desconstrução negativa, é que os espíritos nos dizem que às vezes imaginar Deus como nós é meio que rebaixar Deus, né? E a doutrina, eu acho que tem essa condição de ampliar esse nosso horizonte de percepção, tu não acha? E, para mim, da minha experiência, né, eu falo isso como uma experiência própria, quando começa a entender esses atributos e tu começa a tirar Deus. Eu tinha uma ideia de um senhor sentadinho me apontando o dedo. E aí, então, eu coloco Deus como humano, que pode errar, humano, que julga e condena, humano, que odeia. E aí, tu vem com esses atributos, e por isso que eu grifei aquele soberanamente justo e bom, né? E aí, então, tu consegue compreender que não é humano, que não tem como se assemelhar às nossas imperfeições. E nessa tua fala primeira ainda, vem aquela questão do mundo espiritual ser o mundo natural. O mundo espiritual ser o nosso mundo. E aí, juntando com a Ju, com o trecho que ela trouxe ali do resumo, eu acho que são duas coisas, Ju, bem difíceis para nós, fazer a transição dessa ideia, a dependência que nós temos, que uma delas é entender que o mundo para sempre, a nossa casa definitiva não é a casa, essa que nós estamos agora, o corpo físico, e que nós vamos voltar um dia para a nossa casa definitiva, que é o mundo espiritual, então a gente está em uma experiência, e que nós não somos corpo, que nós somos espíritos no corpo.
E isso é tão difícil, né? Porque eu acho que a maioria dos atrapalhos que a gente tem na vida aí é quando a gente valoriza tanto o nosso corpo, as coisas do corpo físico, e não é que o Espiritismo proponha que nós não nos cuidemos, pelo contrário, eu estou aqui com 2 fisioterapeutas, né? Que nos ajudam a entender dos cuidados que nós precisamos ter com o corpo físico, mas tratando de o quanto nós empenhamos de preocupações com as coisas do corpo, não de cuidado com o corpo, às vezes, mas da satisfação dos vícios do corpo, das necessidades do corpo e não das questões morais. É difícil ainda, né, Ju? Nós não compreendemos direito ainda essa questão de que a nossa casa é o mundo espiritual e que esse corpo aqui é algo que nós vamos deixar para trás, né? Na verdade, a gente precisa compreender isso numa forma em que esse estágio, né, essa permanência temporária habitando um corpo físico é como se fosse um período na escola, ou como a gente fala, a gente está num hospital. A gente está aqui para se curar, então, de todas essas inferioridades que a gente tem. E realmente, quanto mais a gente percebe que o que agrega na nossa evolução, na nossa trajetória, no nosso aprendizado quanto espíritos, são essas coisas muito mais de sentimento, do desenvolver do afeto, né, da compaixão, da humildade, e não essas coisas materiais, essas coisas passageiras que, hora ou outra, a gente não sabe o tempo que a gente vai ter aqui disponível para que a gente fique e aproveite dessa oportunidade. Então, a gente precisa entender dessa forma. O que agrega, o que realmente faz a diferença nessa caminhada evolutiva que a gente tem durante as diferentes reencarnações. Tem um item aqui, mano, que ele fala, né? Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. E esse os torna livres, a gente compreendendo que o corpo é o meio pelo qual Deus usa a gente para poder, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, fazer a nossa evolução espiritual. Então, quando ele finaliza aqui, os torna livres, aí a gente começa a compreender que o corpo é quase um fardo, é um meio para o qual precisamos cuidar, porque temos um objetivo, mas quando a gente lê os torna livres, parece que dá uma viradinha na chave, né? Se tratando de resumo da doutrina espírita, né, nós precisamos aqui compartilhar com aqueles que ainda não conhecem ou que estão iniciando o estudo, que a doutrina, num primeiro momento, pode parecer que os espíritos ficam insensíveis, que eles não valorizam a companhia das pessoas aqui na Terra, é só a vida espiritual. E não há nada que nos deixe tão sensíveis quanto a doutrina espírita, porque nós vamos descobrindo que os laços que nos unem são muito maiores, né? No momento que as pessoas, delicado da nossa vivência de encarnado, onde muitos estão deixando o plano físico em função da doença, do vírus, enfim, ou quando já passaram pela dor da perda, né? E a doutrina vai nos esclarecendo que essa pessoa deixou esse fardo que a Lid falou, saiu dessa escola que a Ju falou, e aí voltou para casa para ter um período de descanso, para ter um período de refazimento das forças, para se preparar para uma nova, um novo ano letivo, né, Ju? Para ir carregando um outro fardo, talvez mais preparado para levar esse peso. É muito legal. Mas podemos evoluir aí, Lid, no nosso resumo. Continua aqui, então, a sequência, eles nos trazem que os espíritos, eles pertencem a diferentes classes. E isso eles querem nos trazer que não são iguais, nem em força, nem em inteligência, nem em moralidade. E eles nos trazem aqui, resumidamente, algumas classes, mas só para a gente ter uma ideia, assim. Então, primeira ordem, primeira classe, espíritos superiores, são aqueles espíritos que eles são alimentados, então, por sentimentos nobres, puros, sentimentos de amor, de bem, né? As outras classes vai variando
conforme a inclinação, as más paixões, ao ódio, a inveja, o ciúme, ao orgulho, e os espíritos levianos, aqueles que não são nem bons nem maus, e ele dá resumidamente isso aí. O ponto-chave nesses próximos itens é que a gente precisa grifar é que os espíritos eles não pertencem perpetuamente a essa classe. Aí Deus nos dá a oportunidade, através das sucessivas encarnações, da gente progredir. E essa progressão se dá pelas nossas vivências, então pelas encarnações, que pode ser na Terra ou em um outro mundo, e quando somos submetidos à prova da vida. Acho que era isso. Deixando o corpo, a alma retorna, então, né? O Mano já disse, então, retorna para o mundo espiritual, e esse período que dá entre uma existência corporal, a morte do corpo físico, o retorno no mundo espiritual e uma nova encarnação, a gente chama de erraticidade, né? Seria, então, um espírito errante, aquele que está esperando uma nova oportunidade para reencarnar. Na sequência ali, fala sobre algo que a gente já comentou outras vezes, né? E sobre a nossa criação, que todos somos criados simples e ignorantes e que, então, através das experiências encarnatórias, nós podemos progredir e evoluir. A rapidez em que nós adquirimos esse progresso depende do quanto nós nos esforçamos, então, em sermos seres melhores, em buscarmos sermos seres de bem. E para isso, a gente deve buscar vencer as nossas influências sofridas pela matéria, através da elevação, então, e da depuração da alma, na companhia dos espíritos bons, que estes estão sempre dispostos, então, a nos ajudar, desde que nós busquemos essa aproximação com eles, através do nosso pensamento e das nossas ações no bem. Ou, também, nós podemos atrasar o nosso progresso, permitindo que aquelas nossas inferioridades, as nossas más paixões nos dominem, então atraindo para perto de nós espíritos que se comprazem com as mesmas inferioridades que temos. E tudo o que nós possuímos na nossa individualidade, na nossa essência, na nossa alma, nós iremos conservar, portanto, após a morte, após o desencarne. Tanto as coisas boas, que a gente vem agregando, as coisas nobres e elevadas, quanto aquelas nossas inferioridades, que a gente peleia em se tratar, em se melhorar. E também nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos com aqueles que a gente conheceu aqui na Terra, que tivemos afeto, como o Emerson falou antes, bem como também seremos lembrados de tudo que a gente fez, de bem ou de mal nas existências anteriores. É como se tudo estivesse arquivadinho lá, para que no momento oportuno nós fôssemos lembrados, através de um filminho. E outra informação que os espíritos nos trazem é sobre a existência de espíritos encarnados em diferentes globos do universo. E de espíritos não encarnados, ou como tu falou antes, de espíritos errantes, né, que permanecem que é o período em que eles se encontram entre uma encarnação e outra, e que esses espíritos ocupam vários lugares, não ocupam somente um lugar apenas, e que eles podem estar próximos de nós, inclusive nos aconselhando, nos intuindo e até nos dirigindo.
Ju, a doutrina sempre nos esclarece muito sobre esse intercâmbio com os espíritos, né? Sobre a presença dos espíritos, sobre as diferentes classes dos espíritos, espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos. E algumas vezes a gente pode pensar assim, nossa, como é que eu arrumo a companhia desses bons espíritos? Será que as coisas não estão funcionando para mim? Eu estou perturbado, eu estou em dificuldade, nada dá certo. Será que é só esses espíritos de uma classe inferior aí que a Lid leu antes, que estão comigo, e os espíritos que estão com as outras pessoas que estão com a Lidiane e com a Juliane, são os espíritos elevadíssimos, iluminados? Como é que nós estabelecemos? Vamos compartilhar com as pessoas, embora a gente está trazendo aqui de uma maneira resumida, né? A fórmula mágica para nós está na companhia dos bons espíritos e não dos espíritos inferiores. O que é que nós temos que fazer? Esse intercâmbio que é capaz da gente criar é através do nosso pensamento, do nosso sentimento elevado, da nossa vontade e da nossa perseverança no bem. Se eu tiver pensamentos negativos, pessimistas, cultivar o ódio, a mágoa, né? Tudo isso só vai favorecer o afastamento desses seres que estão aí, que são capazes de nos auxiliar, e a gente vai acabar se prejudicando ainda mais. Então, a conduta dos nossos pensamentos e das nossas ações é que vão favorecer esse intercâmbio com esses seres do mundo. Elide, agora aqueles que estavam pensando assim, esse é o momento que eles vão dizer assim, tem que ser espírita, tem que ir na casa espírita, tem que fazer tal coisa, tem que comprar um livro, né? E aí a Ju vem e nos diz que nós somos protagonistas. A gente que convida, é só tu abrir a porta da tua casa e dizer, vem cá, meu amiguinho do bem, né? Através da sintonia daquilo que nós pensamos, né? É uma doutrina libertadora, né? Ela nos entrega as possibilidades, as responsabilidades, e nós comandamos esse ciclo que se estabelece na nossa atmosfera, né? É isso que a doutrina faz, eu acho, né? Eu acho que o pessoal está esperando agora nós passar um link para vender um livro. e é fantástico da doutrina isso, né? Porque ela te coloca como protagonista de tudo. Então, que nem a Ju falou, é a tua vibração, que não vai depender de onde eu estou, com quem, ou de algum lugar, ou de uma religião, ou de uma fé. A minha vibração, o bom pensamento que vai atrair para mim a companhia dos bons espíritos, né? Ele continua ali, né, nos itens seguintes, mano, e ele fala que os bons, eles nos solicitam para o bem. Os maus nos solicitam para o mal. Os bons, a companhia dos bons espíritos, nos sustentam nas provas da vida, nos dão coragem, nos auxiliam na nossa resignação. E os maus, eles se alegram quando a gente sucumbe, e eles se veem, a gente semelhante a eles, e a alegria deles é ver a gente diminuído com a moral mais baixa, né? Ele continua falando das comunicações, e essas comunicações com os espíritos podem ser ocultas, então aquelas que a gente tem uma influência, uma intuição, que a gente às vezes acha que pode ser outra coisa, uma intuição, uma influência, ou ela pode ser ostensiva. E aí pode ser através de um médium, por uma escrita, por uma palavra. E é isso, os espíritos são atraídos pela nossa natureza moral, é uma simpatia como amigos. A gente se simpatiza, a gente se atrai com aqueles que têm os mesmos pensamentos, a mesma vibração. Ele continua aqui, agora que eu quero terminar. Como distinguir os bons e os maus, né? Já que a gente não pode, então, vê-los. Os bons espíritos, eles têm uma linguagem digna, superior,
nobre, a gente pode reconhecer ele pela fala com uma moralidade, com conselhos de sabedoria, enquanto os espíritos maus, a gente reconhece eles nas comunicações, né? Aqueles que têm uma fala trivial, inconsequente, que dizem coisas falsas, alguns absurdos, né? Acho que era isso. Fala ali no livro que os espíritos superiores, eles somente fazem o bem. Então, eles utilizam de um ensinamento de Jesus como uma conduta fundamental, que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E nós, espíritos encarnados, também devemos adotar essa conduta, nos desprendendo, então, cada vez mais dessas inferioridades e futilidades, né? Amando o nosso próximo, buscando ser útil com as faculdades que nos são oferecidas e as oportunidades que nos são oferecidas na encarnação atual, pois no mundo espiritual nós não vamos conseguir camuflar e esconder os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lá, quando a gente retorna, essa camuflagem que a gente consegue, né, ter com o corpo físico aqui, lá a gente não tem. Então, nós carregamos conosco toda essa bagagem, tanto a boa quanto a ruim, e são elas que vão nortear uma próxima encarnação, uma próxima experiência que a gente venha a ter encarnatória. Então, onde todas as faltas cometidas poderão ser resgatadas como uma expiação, uma prova, para que a gente avance, então, nesse progresso, no progresso que todos nós, espíritos, buscamos. A diferença está no tempo em que esse progresso leva em cada um. Então, depende da vontade e do esforço individual de ser melhor, em sermos homens de bem, né? Portanto, buscando evoluir. Isso que tudo que a gente foi comentado até agora, nesse resumão, né? É bem isso que a gente falou no início, é um resumo da doutrina espírita trazido pelos espíritos superiores nessa introdução do Livro dos Espíritos. E no decorrer do Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas e respostas, tudo isso que foi trazido até agora, nesse resumão, vai ser bem esmiuçadinho, vai ser bem aprofundado e muito bem explicado. Então, acho que dessa parte aqui é isso, né, Emerson? Não sei se ficou alguma coisa. Tu falou das 1019 questões, né? O Garay falou também na semana passada, quando nós iniciamos o estudo, que dificilmente nós teremos alguma aflição nessa existência que não tenha a resposta para as nossas questões nessas 1019 perguntas, né? E no grupo de estudo do domingo agora, quando nós tratávamos desse trecho, a gente também fez uma reflexão que nós encontraremos nessas questões muitas questões que nós já nos fizemos em algum momento e não conseguimos resposta. Mas também encontraremos questões que nós nunca nos fizemos e vamos pensar assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Né? Eu nunca tinha pensado por esse jeito, porque a doutrina tem esse caráter libertador, né? De nos fazer pensar, nos tirar da zona de conforto e nos trazer questões e respostas para essas questões, mas sempre que a nossa razão pode compreender. É fantástico, sem dúvida, esse último trecho que a Ju nos trouxe aí, dizendo das consequências, das dificuldades que nós enfrentamos quando nós transgredimos as leis, enfim. A doutrina ela nos deixa com esse protagonismo que nós já falávamos antes, sabendo que tudo aquilo que nós fizemos tem uma consequência e nós vamos viver situações que são o reflexo disso, e que muitas vezes é de sofrimento, é de resgate, é de expiação, mas é libertadora porque ela nos diz que não há uma pena eterna.
Então, nós não ficamos, também falamos isso no grupo de estudo, né? Não fica preguiçoso, querendo deixar para depois, porque a gente vai ter mais chance. Não, a gente compreende o quanto é importante fazer rápido, fazer nessa encarnação, mas fazer efetivamente. Fazer para dentro, fazer para que nós nos sintamos bem e não para que os outros nos reconheçam como pessoas melhores, né? Eu acho que isso é uma característica principal da doutrina, não é? De certa forma, a gente entende que todas as dores e as dificuldades nos servem de impulso, de auxílio. Deixa de ser castigo, né, Ju? Deixa de ser castigo para ser oportunidade, eu acho. Isso. Muito bom. O item 7, né, ele vai tratar sobre possíveis e reais oposições científicas que a doutrina espírita possa ter vivido na época da sua codificação e até mesmo atualmente, embora nós tenhamos já um avanço muito grande da época que Kardec codificou a doutrina espírita para hoje, e a ciência cada vez mais também vem buscando clarear as questões espirituais, não no âmbito talvez da comprovação científica, mas do entendimento do quanto é importante para a nossa vida cotidiana um bem-estar espiritual, um bem-estar além do bem-estar da matéria, né? Mas eu grifei aqui alguns trechos aqui do texto. Por exemplo, com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo, mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. O espiritismo, ele é novo sempre que alguém o encontra pela primeira vez. E o entendimento das máximas espíritas, das reflexões, de tudo que envolve essa dinâmica, que é a dinâmica da nossa existência, quando ela é novidade, exige reflexão, estudo, boa vontade. E é perceptível que ainda, muitas vezes, homens reconhecidos pela ciência, intelectualmente muito desenvolvidos, tenham preconceitos, que são conceitos prévios sobre aquilo que eles estão conhecendo, porque falta, muitas vezes, boa vontade em pesquisar, em aprofundar, né? Algumas situações facilitam. Nós sabemos na doutrina espírita que a dor, por exemplo, é uma coisa que facilita, muitas vezes, é a ferramenta que nos leva a pensar nas coisas espirituais, que nos leva a atribuir alguma coisa além daquilo que nós atribuímos. Então, essa reflexão ela é bastante importante. O texto segue dizendo assim: direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos do que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos. Então, nós sempre vamos ter a tendência de fazer relação com aquilo onde, no caso daqueles que têm um trabalho mais ostensivo em algum ramo da ciência, vai levar a uma comparação naquele ramo que ele desempenha o seu trabalho, né? E aí nós entendemos que muitas vezes nós precisamos justamente nos despir de tudo isso para poder nos colocar num patamar mais de humildade, mais de reconhecer a nossa ignorância diante de todos os fatos para poder avançar nessas questões, né? O texto vai ainda, é muito rico esse item 7, nós recomendamos aí a leitura, assim como o resumo que nós acabamos de trazer, né? É ideal que as pessoas leiam, né? Complementem essas reflexões lendo esse texto. Mas ele vai dizer no outro parágrafo o seguinte: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. E aí está outra dificuldade. Quando nós vamos estabelecer qualquer tipo de pesquisa, né, meninas, pode ser até no âmbito profissional, você sabe muito bem disso,
Você está num ambiente controlado, está numa situação específica, está anotando aquilo que está acontecendo com o paciente, está determinando aquilo que vai acontecer. Eu que não entendo muito da fisioterapia, mas você pode sugerir que alguém faça um exercício e observar aquilo que está acontecendo. E aí, fazer um estudo. Mas e com os espíritos não funciona assim? Não é, Lídia? Nós costumamos dizer que o telefone não toca daqui para lá. Isso, e eu comentei domingo, e foi uma coisa que no estudo me chamou a atenção, e que agora, lembrando, a ciência que a gente conhece trabalha com os materiais, com o meio físico material. Então, um líquido em determinada temperatura, que se pode mensurar, que é tocado, se transforma em um outro gás. Então, são a ciência usando de meios materiais para sua comprovação. E o espiritismo é uma ciência, porém não usa de meios materiais. É aí que está a diferença. Não são meios palpáveis, né? Isso, eu vou fazer uma contração muscular, eu vou exigir do músculo e eu toco esse músculo, eu sei a fibra, e se teve uma lesão, um rompimento, eu olho, eu toco. Tudo é material, tudo está no mundo corporal, nesse mundo transitório. E a ciência espírita difere disso. Eu acho que é por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender. Tem uma frase mais adiante que diz assim, acho que está bem ligado a isso: querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então, eu acho que é preciso, antes de tudo, na ciência espírita, porque é uma ciência também, né? É o nosso tripé: ciência, filosofia e religião. Mas é uma ciência que foi durante muito tempo, principalmente de observação, né? Que Kardec, nós precisamos lembrar, e nunca é demais lembrar, não era um místico. Ele era um homem de ciência, ele era um reconhecido pesquisador, autor, tinha obras publicadas, era uma pessoa famosa, como disse o Garay na última semana, e teve a preocupação de trocar de nome, inclusive, para não misturar as coisas. Dada a importância daquilo da revelação que vinha, que era a doutrina espírita. Então, o que impede alguém, talvez considerado sábio dentro da ciência que pesquisa, de compreender, o que impede de compreender a doutrina espírita, na maioria das vezes, é a dificuldade em se despir dos preconceitos e de estabelecer uma observação sem julgamentos, buscando compreender o que está acontecendo e não acusar e nem procurar subsídios para desconstruir aquilo que ele nem compreende, né? E, na verdade, se diariamente na nossa vida a gente está constantemente aprendendo coisas sobre tudo, por que no setor, nessa questão espiritual, a gente não pode estar aprendendo também? Óbvio que sim, eu acho que em todos os setores é assim, mas para isso a gente precisa ter essa disposição, essa boa vontade e buscar, né? Não esperar que as coisas venham até nós, mas questionar, investigar, pesquisar, depende da vontade de cada um, né? E outra parte que eu grifei aqui diz assim: quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. E aí é algo que a gente vem, quando estuda a doutrina, a gente vem acompanhando e percebendo, né? A evolução, ela não pode ser barrada. Então, as coisas vão se revelando, as percepções vão se ampliando, e por mais que encontre restrição em uma cabeça ou outra, elas por arrastamento vão entender e vão compreender, porque não há como barrar aquilo que é o projeto divino, o projeto de Jesus, o nosso projeto de evolução. Nós conseguimos atrapalhar, atrasar, mas nós não conseguimos evitar. O nosso orgulho, ele também tem as suas limitações, né? Claro que quando nós empenhamos boa vontade, nós podemos auxiliar nesse processo, e quando nós dificultamos
perturbamos os ambientes que pesquisam, enfim, ou que distribuem o esclarecimento espiritual, nós contraímos também dificuldades em função disso. Mas as coisas vão melhorar, elas vão evoluir, a ciência cada vez mais vai acolher essa realidade e as coisas vão se transformar. Porque quantas palestras nós já ouvimos na Casa Espírita que nos trouxeram a seguinte reflexão: a ciência evoluiu tanto, as coisas evoluíram, e cada vez parecia que nós alcançávamos o ápice do conforto, das descobertas, das soluções dos problemas, de tudo, e de repente nós continuamos adoecendo. Nós continuamos sofrendo com algumas coisas que nós sofríamos antigamente, e aí vem o vírus e mostra a nossa fragilidade, e vai e toca no orgulho daqueles que julgavam ter o controle de tudo, né? E quanto é importante essa experiência para nos perceber frágeis, para entender que não pode uma existência ser só material, sendo que isso é tão perecível, é tão sensível, pode se acabar de um dia para o outro, né? Nós encontramos aí um vírus que nem é tão agressivo assim quanto poderia ser. E olha já a dor que ele nos trouxe e a dificuldade, né? E a bagunça de ordem econômica, política, de saúde, nem se fala, né? Então, tudo é uma experiência, né? O aprendizado, que a Ju dizia antes ali, as dificuldades, que não são castigo, mas são oportunidades de evoluir. Vamos lá, deixa eu ver o que grifei aqui ainda. Aqui. Diz o texto mais adiante: quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Humildade, né? Tá falando de humildade aqui. Se eu não pensar que sou falível, acabou, né? Não tem mais nada. Mais adiante, o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. E não precisa muita inteligência, né, meninas? A gente vê tudo que parecia absurdo antigamente e que está se revelando hoje, só precisa um pouco de humildade, de bom senso, para entender que nós não conhecemos ainda muito pouco e muito vai se revelar, né? Eu acho que a doutrina vem nos preparar para encontrar muito mais coisas que nós desconhecemos, e é preciso reconhecer que ainda não sabemos. E esse, mano, é um outro aspecto da doutrina libertador, porque ela já nos avisa que não somos conhecedores de tudo, que estamos evoluindo, que vamos conhecer muito, não está fechadinho. E só linkando com o que tu estava falando antes, mano, da questão do vírus e da ciência, motivo pelo qual agora muitas faculdades com matérias espiritualistas, né, para trazer um entendimento que a ciência às vezes não consegue explicar, e trazer esses atendimentos da área da saúde mais humanizados, porque trazem esse conforto espiritual junto, né? É importante a gente entender que nós estamos caminhando todos para o mesmo rumo, para o mesmo fim, de chegarmos um dia à perfeição. Mas para chegar lá, nós estamos todos aqui numa mesma condição de aprendizes. E compreender que as situações que a vida nos traz, né, em decorrência, às vezes muitas, resultado dos nossos atos, né, que precisam acontecer então para que nos impulsionem a pensar diferente, a agir diferente, a sentir as coisas de forma diferente, é um meio que se tem
para chegar até nós. Então, somos todos irmãos em humanidade e precisamos aqui nos auxiliar nesses momentos de dor, principalmente de dificuldade, né? E nós que estamos aqui falando não somos melhores do que ninguém, estamos todos na mesma condição em busca desse melhoramento íntimo, de aprender com tudo que está nos acontecendo no momento. Muito bom. Nós estamos aqui justamente pela necessidade, né, Ju? Nós falávamos em off aqui, né? A gente precisa muito. E aí é mais uma oportunidade de estudar, mais uma oportunidade de conversar e compartilhar com as pessoas aquilo que nós acreditamos que nos faz bem. Por incrível que pareça, meus queridos, são 2 itens dos tantos itens que compõem a introdução do Livro dos Espíritos. É uma obra fantástica e o nosso convite é que vocês permaneçam conosco e participem dessa descoberta. E a descoberta é para nós também. Embora aqui já tenhamos muitos, talvez, lido várias vezes algumas questões do Livro dos Espíritos, nós somos cada dia pessoas diferentes, nós estamos em evolução, como a Ju acabou de dizer, melhorando, e a nossa compreensão se amplia. Então, sempre que nós estudamos aquilo que parece ser a mesma coisa, ela já não reage da mesma forma em nós. Então, o nosso convite é reforçado para que façam essa descoberta conosco. É uma alegria muito grande esse trabalho, eu já vou me despedindo e passo a palavra às minhas amigas para que se despeçam também. Esperamos tê-los conosco na próxima semana, continuando esse nosso estudo. Aqueles que quiserem aprofundar ainda mais e participar de um outro modelo também, junto, mas em paralelo, que é o nosso grupo de estudos, que acontece nos domingos às 20 horas. Isso, né? Venham conosco, busquem contato com o trabalhador, se inscrevam e participem pelo Google Meet. Obrigado a todos pela oportunidade de trabalho e esperamos poder ainda estar aqui por muitas vezes. Vai lá, minhas amigas. Fiquei olhando, achei que a Ju ia, eu vou. Que alegria, que bênção essa oportunidade. Toda vez que a gente participa do estudo no domingo, se prepara para a roda de conversa, a gente aprende mais. E escutando os colegas, aprende mais. Sempre tem o que aprender. Esse é o fantástico dessa doutrina. E fica o convite de novo, então, os domingos às 8 horas. São 17 itens. Quem se sentir desanimado, porque já começou, fizemos pouquíssimos, temos muitos ainda, não vamos se formar, né? Então é isso, meus amigos, que um pouquinho da nossa roda de conversa tenha chegado no coração de vocês, tenha acalmado um pouquinho o coração, as aflições, que Jesus permaneça no lar de vocês, tenhamos todos uma semana abençoada e nos vemos na próxima quinta. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês, por todo aprendizado, por todo esclarecimento, trazido em palavras mais, quem sabe, mais simples, mais claras, mas sempre sendo fiéis ao que o livro nos traz, ao livro dos Espíritos. Então, que possamos procurar viver mais a vida interior, que a agitação da vida não nos desvie desse propósito que temos conosco mesmo, de procurar evoluir, de nos melhorar, que possamos desejar cada vez mais sermos melhores, melhores para conosco, melhores para com os outros, e que dessa forma a gente consiga nessa vivência fazer o nosso mundo um pouquinho melhor, apesar de tudo que tem acontecido, tendo a compreensão de tudo que temos estudado, que a gente possa ter dias mais serenos, de mais confiança e fé, sabendo que
isso aqui é um aprendizado, é um período passageiro, mas que com certeza é um tempo valioso e muito precioso para agregarmos nos nossos conhecimentos. Um abraço bem carinhoso em cada um e nos veremos numa próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,